Êxodo, do capítulo 28 ao capítulo 31. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de berílio, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos.
Também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança, de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas às argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão. E Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem com todas as suas santas ofertas. E estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua.
estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Isto é o que lhes farás para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e o pão asmo, e os bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e lhe cingirás o éfode com o seu cinto de obra esmerada, e por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. Então tomarás o óleo da unção e, derramando-lhe sobre a cabeça, o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo, eles terão o sacerdócio. Consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e, com o dedo, o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro e, tomando o seu sangue, o aspergirás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. É cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois, tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E aspergirás o sangue sobre o altar ao redor. Então
Tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim, ele será santificado e as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois, tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles e a coxa direita, porque é carneiro de consagração, e uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado e um coscorão do cesto dos pães asmos que estará diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimará no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos. E isto será para Arão e para seus filhos por porção de direito, para sempre, da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no lugar santo. Também tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas delas o estranho não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne da consagração, ou do pão, até pela manhã, o que sobejar, queimarás no fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias o sagrarás. Também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido,
e para a libação a quarta parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de manjares, como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos 2 cantos de ambos os lados as farás. E elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua numeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel,
e o designarás para o serviço da tenda da congregação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavatório, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência pelas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: Também toma das principais especiarias, da mirra fluída 500 siclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, de cálamo aromático 250 siclos, de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. Disso farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir a um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro. De cada uma delas tomarás peso igual, e disso farás incenso, um perfume segundo a ordem do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo vos será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Depois, disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício,
para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo o ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que te hei mandado. Disse mais o Senhor a Moisés: Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.